em Filipenses capítulo 2, abra aí a sua Bíblia, por favor, ou o seu smartphone. Se você tiver uma Bíblia, melhor, né? Para que você possa criar aí essa prática, esse hábito de ler a Bíblia. Mas você poderá também usar aí o seu tablet, o seu smartphone. E eu quero que você abra em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Posso ler? Amém? Seja a atitude de vocês o quê? A mesma de Cristo Jesus. Você ouviu isso domingo à noite, você ouviu isso pelo domingo pela manhã, né? E você vai estar ouvindo agora esses 1, 2, 3 versículos, e o 8º versículo estarei falando no culto de oração. Mas qual é a estratégia aqui? É uma estratégia de ensino, de massificar, de inculcar na sua cabeça esses versículos, porque a palavra de Deus é inesgotável. Eu posso pregar durante esse mesmo texto durante um mês, e Deus sempre vai trazer coisas novas. Porém, a importância de trazer essa técnica de ensino para que você possa registrar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. No versículo 7, no versículo 6, no versículo 7 e 8, vai estar mostrando algumas das atitudes de Cristo. Uma delas, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Outra atitude de Cristo, se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhança de homem. Outra atitude de Cristo, se encontrou em forma humana, e a sua atitude, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você pode fechar os seus olhos, e vamos fazer uma oração nesse exato momento. Amém. Senhor, eu quero te pedir que a tua graça, que a tua presença, que a tua bondade, que a tua misericórdia esteja com cada um que aqui estão e com cada um que possa estar nos assistindo. Venha revelar a tua palavra, venha trazer a tua grandeza, a tua bondade, e que possamos sair daqui entendendo um pouco mais da tua palavra e dizendo: Senhor, valeu a pena sair da minha casa, valeu a pena abrir mão desse tempo para se alimentar da tua palavra. Eu faço essa oração e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Então, hoje pela manhã eu falei muito sobre o versículo 6, mostrando a realidade sobre a sua pessoa, né? Que torna claro os seus direitos, o direito que Jesus Cristo tinha. Quais eram os seus direitos? Todos os seus direitos eram por causa da divindade. Coloca o versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou-se igual a Deus, né? Então, qual era o seu direito? Por ser essa divindade, ele tinha toda a autoridade sobre todas as coisas, todo o poder, toda a justiça. Ou seja, mesmo nessa posição, ele abriu mão. E no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 3, versículo 3, fala que existia no jardim do Éden algo que esse casal não poderia tocar. E falando especificamente de Adão, que também tinha a imagem e a semelhança de Deus, porém não era Deus. Ele não tinha a mesma autoridade que Jesus Cristo tinha. Porém, algo aconteceu com a mesma semelhança de Jesus, né, que embora sendo Deus, não considerou. Adão não pensou dessa maneira. Ele foi seduzido, enganado por uma excelente propaganda, por uma excelente oratória, que fez no versículo 5 de Gênesis 3. Você pode abrir a sua Bíblia aí, por favor? Eu estou aqui sem sinal, eu estou sem esse versículo.
Tem como? Não está lá, mas está aqui, entendeu? Entendi. Pode me acompanhar? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então podemos observar aqui que o que seduziu essa família? Pensa numa pessoa que tinha tudo, não tinha dívida. Isso não é bom? Quem aqui não gostaria de ter dívida nenhuma? É o mesmo desejo de todos, é isso mesmo? Amém? Não tinha doença, não precisava de plano de saúde, nem de hospital público, nem de UPA, não precisava tomar vacina, não precisava de carro, porque não se cansava, tinha tudo, mas seduzido por uma boa oratória, fez com que aquele casal, especificamente, né, a responsabilidade que estava sobre Adão, ele desejou ser como Deus. E hoje, eu estive comentando sobre isso. Às vezes nós não nos damos conta disso. E quando aceitamos a Cristo e somos nova criatura, a Bíblia diz que a nossa atitude tem que ser a mesma atitude de Cristo, mas não querer ser Deus, porque você não pode ser isso. A sua natureza não permite isso, infelizmente. Você só alcança isso por causa de Jesus Cristo. Então, quando nós não conseguimos entender isso, muitos abrem mão de ser um cristão. Porque acha que ser um cristão é um fardo muito grande, pastor. É muito difícil ser perfeito. Vocês concordam comigo que é difícil? Sim ou não? Eu acho. É muito difícil ser honesto o tempo inteiro. Sim ou não? Sim. É difícil. Todas as características e a atitude de ser um cristão, ter a imagem e a semelhança de Cristo, é extremamente difícil. Porém, se não fosse difícil, Jesus Cristo não precisava vir ao mundo. Então, ser um cristão não é você carregar esse peso de querer ser igual a Deus, mas procurar ver em Cristo as mudanças que você estará fazendo a partir do momento que você vai estar imitando, isso mesmo, tendo as mesmas práticas. O que Cristo faria nessa hora? Existe um livro bem antigo, não sei se você vai encontrar ainda, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quantos aqui já leram esse livro? Ele é muito interessante, ajuda você a tomar várias decisões. Eu acredito que você vai encontrar ainda em PDF esse livro. Então, essa atitude, ela é extremamente importante, e por isso, até os dias de hoje, não só aqueles que são cristãos carregam esse peso, né, porque querem ser Deus e não são. Você vai ter que admitir os seus erros, os seus fracassos, as suas dificuldades, e se humilhar diante de Cristo e pedir: Senhor, me ajuda. Você alguma vez já pediu essa ajuda ao Senhor? Eu não estou conseguindo. Eu estou encontrando dificuldade. Eu constantemente estou pedindo ajuda ao Senhor. Me ajuda, Senhor. Quando você entende que você não está aqui para ser igual a Deus, o Senhor Jesus toma esse fardo sobre a sua vida, e você começa a ter uma caminhada
segundo aquilo que Cristo quer para você. Eu é que vou te ajudar, aleluia! Eu é que vou te dar forças. Eu estava hoje fazendo um cálculo de quantos meses nós construímos esse espaço aqui. Deu um total de, essa semana, de 4 meses, praticamente. 4 meses você construir algo sem ter recurso nenhum, é um milagre, irmão. Você sabia disso? É um milagre. Então, o meu olhar para esse momento aqui é dizer: eu e você, todos nós, fomos apenas um instrumento nas mãos do Senhor, mas quem realizou esse milagre foi Deus, aleluia. Seria impossível, irmãos, seria impossível. Então, nós entendemos hoje essa divindade no versículo 6, que Jesus, desistiu da sua semelhança com Deus, aparente, externa, e assumiu a forma de um escravo. Vamos ao versículo 7, que é o versículo desta noite. Vamos lá, pegar aqui o versículo 7. Vou ler o 5 e o versículo 7 ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, em sequência. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo 7, de Filipenses capítulo 2. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se a semelhança de homens. Vamos agora ao texto. A si mesmo se esvaziou. Para entender o que é se esvaziar, você precisa entender o que é estar cheio. Ah, pastor, eu sei, eu estou cheio do meu patrão. Não estou falando disso. Eu estou cheio do trabalho, já não aguento mais aquele local. Não estou falando disso. Mas vamos trazer para a nossa prática aqui do nosso dia a dia, não é? Você já foi a algum lugar, seja um rodízio de pizza, uma churrascaria, ou uma festa em família, e você comeu? Alguém aqui? Conseguiu ir numa festa e não comer nada? Geralmente você come, correto? E você começa comendo muito? Ou pouco? Um salgadinho, 2 salgadinhos. No final, não a sua consciência, mas o seu estômago vai dizer: você comeu demais. E como é que você sabe que você comeu demais? Você está pesado. E aí você diz assim: não, amanhã não vou almoçar, porque eu comi demais. E você comeu tanto, que você não, de fato, você não quer nem almoçar. E como que você vai fazer com que aquele peso que não está na sua consciência, mas no seu estômago, saia? Quando o seu estômago começa a trabalhar e a fazer digestão. Agora pensa sobre isso. Quando você é mais novo, a sua digestão é rápida, sim ou não? Mas à medida que você vai envelhecendo, o seu corpo também vai andando igual a você, devagarzinho, bem devagar, bem devagar. Mas chega uma hora que o seu estômago vai precisar funcionar. E aí você sente o quê? Melhor. E você diz: não vou fazer mais isso. Mas passa um tempo, chega aí o final de mês, que é onde tem a festa dos aniversariantes, talvez você não saiba, nos grupos. Meu amigo, a pessoa fala: hoje é o dia.
Tem alguns irmãos que falam assim, pastor, a pessoa disse, não falou para contar segredo, então eu posso falar. Você concorda comigo? Me ajuda aí, amém? Não falou, não é para contar segredo. Falou para mim assim, pastor, eu fiz até jejum. Que isso, meu irmão? Então a pessoa vem preparada. Assim é a nossa vida. São tantas coisas, queridos, que vai enchendo até transbordar. E se esvaziar é extremamente oportuno e necessário. Por quê? Qual o motivo das férias? Para você descansar. Qual o motivo que nas férias, se puder, você manda os seus filhos para bem longe? Para você descansar. Porque você precisa ter o seu tempo para você pensar, para você analisar. Então, veja o que Cristo fez. Ele se esvaziou da sua divindade, da sua natureza de Deus, e se usou da mesma semelhança que nós, para mostrar que é possível termos a mesma atitude que ele teve. Seu esvaziar transformou sua existência da forma de Deus em simples condições de escravo na terra. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 12, vai dizer assim: por isso, abre comigo aí a sua Bíblia, eu vou dar esse tempinho para você, ou pode acompanhar na tela. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Se Isaías estava ciente aqui do que iria acontecer através dessa profecia, quanto mais o Senhor Jesus. Ele não foi pego de surpresa, ele não foi enviado e chegou lá, eu não sabia que era isso, eu não sabia que precisava disso tudo, né? Ele estava ciente daquilo que iria acontecer, mas mesmo assim, ele teve uma atitude diante do Pai. A palavra aqui, se, né? Ela tem um significado muito importante para nós. Já vimos aqui o que é se esvaziar. E aqui mostra que quando ele veio à terra em forma de escravo, o que isso significa? Qual é a forma ou a realidade interior de um escravo? Um escravo, querido, ele não tem direito a nada. E parece que essa linguagem é uma linguagem ultrapassada. Pastor, a escravidão já aconteceu há tantos anos. Hoje não se usa mais essa palavra escravo. Mas existe um termo, de uma maneira muito singelo, aparentemente superficial, que é usado nos tempos de hoje. Há muitos que são escravos, queridos, daquilo que está sendo dito na internet, nas propagandas. E hoje a palavra usada são os meus seguidores. Você acha que isso não é real? É real. Gerações após gerações, nos dias atuais que estamos vivendo, já não pensa mais, porque o escravo não tem direito de pensar. Já não toma decisão porque entende o que é o melhor, está tomando decisão porque a sociedade está tomando. Isso é ou não é uma forma de ser escravo? Para só para pensar. Nós pensamos na escravidão
como senhor, né? Escravizando um tipo de sociedade inferior, de uma maneira injusta, cruel como era. Sim. Quantos trabalhos hoje escravo existe, querido? Em todo o mundo. Aqui mesmo, tão pertinho de nós. Quando você vê uma mãe carregando um filho para o semáforo para vender bala, você entende que aquilo é uma necessidade. E é possível. Mas a história, quando você vai para as ruas, quando você começa a conversar com essas pessoas, você vai entender que a realidade é outra. Aquela criança não teve escolha. Você sabia disso? Ela não foi opção dela, porque o dever dos pais é que essa criança esteja na escola, para que possa ter um futuro melhor do que aquele. Mas se entende o seguinte: se eu levar uma criança, o número de doces que eu vendo, ou de qualquer outra coisa, vai aumentar. Você sabia disso? Tem pessoas aqui que não sabiam disso? Pode levantar a mão. Todos aqui sabem disso? Tem alguns aqui que não sabem. Obrigado pela sinceridade. E aí, se eu não tenho filho, você pode alugar uma criança. Nós temos aqui assistentes sociais, né? Conversa com esses irmãos, essas irmãs, que elas vão te mostrar a realidade. Está tão pertinho aqui. E aí você vai, querendo fazer algo bom para aquela criança, você não está fazendo nada de bom. Porque você só está ajudando aquela mãe, ou aquela mãe de aluguel, a explorar aquela criança. Então hoje, nós podemos entender, quando a gente faz esse paralelo, que Jesus Cristo assumiu essa forma de escravo. Ele submeteu à vontade do Pai. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele abriu mão do seu direito. Ele abriu mão da sua glória. E qual é a aplicação, pastor, que nós podemos trazer para os nossos dias atuais? Qual o tipo de igreja, qual o tipo de irmão na fé que nós estamos encontrando hoje? Por que essa mensagem não é pregada? Porque essa mensagem hoje vai contra a vontade de muitos, que são maioria dentro da igreja. Você tem que ser feliz, meu irmão. Você já escutou isso? Hoje é o seu dia, a sua bênção, dê glória a Deus. Você não é cauda, você é cabeça. Mas um animal sem cauda, ele perde o equilíbrio, você sabia disso? Não está ali por acaso. Essa mensagem hoje seria rejeitada, como também foi rejeitado aqui nessa carta. Não era à toa que Paulo estava aqui escrevendo para essa igreja em Filipos. Se esvaziar, querido, é tomar essa forma, não mais escravo desse mundo, mas como Paulo mesmo disse, escravo de Jesus Cristo, dizendo assim, Emilson, dizendo o seu nome e falando, a sua vontade agora tem um dono, Jesus Cristo. O seu futuro agora não está perdido, tem um dono, Jesus Cristo. A sua saúde agora não está perdido, não aceite dizendo, olha, o seu tempo de vida é esse. Deixa eu contar para você um testemunho. Essa semana encontrei com um pai, que eu acompanhei o milagre de vida nessa família. E um dos membros dessa família, os médicos disseram assim, olha,
pode se preparar, que são semanas de vida. Essa pessoa viveu mais de 5 anos, além da média. Passou por uma cirurgia muito difícil. E depois de anos, essa família levou esse membro para esse mesmo médico, para avaliar e dizer: olha, doutor, sabe aquela pessoa que você disse que teria alguns dias de vida? É essa pessoa aí, há mais de 2 anos. Mas antes de falar isso, essa família entrou quietinho. E o médico olhou e falou assim: quem é que fez essa operação? Essa família não falou nada, mas fez a seguinte pergunta: por quê? E esse médico disse: olha, a operação que foi feita nessa pessoa, esse profissional é muito habilidoso. Essa pessoa tem uma capacidade que eu não teria como fazer isso. E essa família disse: doutor, foi o senhor que operou. E ele disse: olha, eu não tenho capacidade de fazer esse tipo de operação, mas nós sabemos que operou na vida daquela pessoa ali, daquela família, foi o Senhor Jesus. Não tem como, irmão, deixar de se emocionar com os números de milagres que eu já vi Deus operar. Mas você precisa saber quem é o Senhor da sua vida. É o que ditam nas modas? É isso que te faz feliz? Vai olhar a sua foto de 1 ano atrás. Duvido que se você teria coragem de vestir aquelas mesmas roupas. Você ia falar: que é isso? Que cabelo é esse? Passou. Sabe o que Jesus fala? Jesus falou: tudo passa. Pensa nisso. Não é algumas coisas. Tudo passa. Porém, a minha palavra jamais, jamais. Se esvaziar é você dizer, começar a dizer para você. E isso é uma luta diária, meu querido. Eu vou abrir mão do meu egoísmo. Se eu tenho 20 pares de sandálias, amém? Não tem um amém aqui agora. E se eu tenho só 2 pés, para que eu quero tanto sapato? Vê se você, vamos ser racionais. O que levou você a comprar tudo isso? Ou seja uma roupa, ou seja um carro. O que adianta você ter uma casa? Algumas pessoas, eu desconstruo muitos sonhos. A pessoa fala assim: pastor, o meu desejo é ter uma casa de praia. Eu falei: que bênção. Mas você tem tempo para ir lá? Pastor, lá vem você com essas ideias. Você já parou para pensar que se você pegasse aquele dinheiro que você vai gastar numa casa de praia, que vai te dar manutenção, que o ladrão vai entrar, que você vai ficar preocupado e que vai ter gente que vai estar sempre pedindo emprestado e que no final, quem vai ter que pagar a conta é você, como diz os mineiros. Não vale a pena. Mas se você pegar esse dinheiro, a cada mês você ia a uma pousada, você vai para vários lugares diferentes. Aí eu estava conversando sobre isso, um empresário disse para mim: pastor, eu tenho um sítio. E é verdade, eu comprei esse sítio para minha família ir. Hoje nem a minha mulher quer ir mais, pastor. Porque aquilo deixou de ser novidade, irmãos. Às vezes nós gastamos tanto tempo se enchendo de tantos sonhos que não vai mudar a sua vida.
Mas imagina se você abrisse mão de um pouquinho, como nós vimos ontem, os nossos jovens, alguns profissionais que estiveram ali. Você já imaginou, parou para imaginar a mudança que nós estamos fazendo na vida de várias pessoas aqui no bairro? Pessoas que não têm condição de ter um médico, irmãos. E os médicos que vêm não são cristãos, mas o nosso testemunho diante de Cristo tem sido tão bom, que Deus tem convencido essas pessoas. Nós estamos abrindo mão. Esvaziar é abrir mão do nosso eu. É dizer, Senhor, eu quero que a minha profissão seja mais do que de me dar um recurso. Ah, pastor, mas é o meu sonho de ter uma casa assim. Você pode ter o que você quiser, mas você vai chegar a essa realidade, que gastou o seu tempo, realizou o seu sonho, como eu uma vez, já na vida, já adulto, me perguntaram, assim no culto, pastor, qual é o seu desejo? Coisa que você nunca conseguiu, queria ter. Eu falei assim, um carrinho de controle remoto. Não é que eu ganhei um carrinho de controle remoto? Eu já estava com uns 40 e poucos anos. Eu fui lá para o terraço, brinquei com o carrinho até não querer mais. Aí, para o meu azar, naquele dia, na minha casa, foi uma criança me visitar. Ô tio, não me atrapalhe, estava lá. Eu nunca tive um carrinho desse. Né? Por isso que eu falei para o meu azar. Né? E o Espírito Santo falou, eu já realizei a sua vontade. Dá esse carrinho para essa pessoa. Foi difícil, irmão. Mas eu entendi, naquele momento, que quanto mais você abre mão, mais Deus te abençoa. Mais Deus te abençoa. Quanto mais, querido, você quer ter essa atitude de Cristo, mais a vontade de Deus vai se aperfeiçoando na sua vida, como diz Romanos capítulo 2. Você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É uma pergunta muito óbvia. Quem não quer aqui? Todos. Então você precisa se amoldar não ao sistema do mundo, mas se amoldar ao sistema de Cristo, que não quis ser como Deus, mesmo podendo ter essa igualdade que foi dado pelo Pai, que se colocou nessa posição de servo, que se esvaziou, e que permitiu até ser morto numa cruz, morte de vergonha, de extrema dor, até os dias de hoje, mas de extrema vergonha para aquele momento. E diz no livro de Marcos, capítulo 8, foi em cima desse comentário aqui do apóstolo Paulo, você vai entender o que no livro de Marcos, capítulo 8, 34, versículo 37 diz. Versículo 34. Então ele chamou a multidão e o discípulo e disse, veja se Jesus poderia fazer isso, se antes ele não tivesse essa prática. Se alguém quiser acompanhar-me, o que faz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, o que vai acontecer? A salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta, para que você possa pensar sobre isso. Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma?
Então, querido, quando você aceita esse convite dado por Jesus, você vai começar a ter uma luta consigo mesmo. O Senhor vai começar a testar a sua fé, não no sentido maldoso para que você seja reprovado, mas no sentido que você possa ver as coisas que você ainda precisa abrir mão. Lembro de uma pessoa extremamente acamada, em estado bem complicado, avançado já no câncer. Uma pessoa pediu que ele orasse, fizesse uma oração. E aquela pessoa que pediu a oração, ela foi curada. E aquela pessoa que orou, continuou ainda enferma. Se essa pessoa não entendesse a vontade de Cristo, isso iria dar um nó na cabeça dele. Mas para aquela pessoa foi algo natural, porque para ele, como o próprio apóstolo Paulo fala aqui, se ele estava vivo, já era lucro, se morrer seria um lucro ainda maior ainda. O que essa pessoa estava vivenciando naquela cura, naqueles milagres, é que independente da enfermidade, Deus é que estava no controle da vida dele, aleluia! Quando nós temos essa consciência, nós passamos a entender que não é a sociedade que vai ditar a sua vida. Todos têm um filho, por que você não tem? Alguns por opção, outros porque não pode ter, mas isso é importante para que eu seja feliz? Faço essa pergunta para você. Você não se casou ainda? Você deve ter alguma coisa. Por que eu tenho alguma coisa? Alguns fazem a opção de se casar e outros não. Quem disse que casamento é sinônimo de felicidade? Me diz aí, me diz. Quem pode dizer, qual o pastor que pode dizer, eu abençoo e que esse casamento é até que a morte o separe? Às vezes nós não percebemos o sentido das palavras, achamos que essa morte é física, mas há muitos casais que estão juntos e que o seu relacionamento já está morto. Permitiram ser influenciado pelas coisas do mundo e não tiveram forças na atitude de Cristo e não conseguiram ser renovados. O meu desejo para você nessa noite, que o Senhor possa te ajudar a se esvaziar. Quais são as coisas? Eu não sei. O que talvez para você pode ser algo que tem preenchido a sua vida, e com isso você não tem tido espaço para Cristo, para outros pode ser algo totalmente diferente. Mas que o Espírito Santo possa examinar o seu coração, que essa mensagem possa ficar na sua mente, no seu coração, e que você possa refletir sobre esses versículos na sua própria casa, como diz em Filipenses capítulo 2, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Não estava preso a nada. Eu quero que você reflita sobre isso. Trate o seu filho com respeito. Faça o melhor. Mas também é importante que ele passe por necessidade para saber que a vida não é tão fácil assim, meus irmãos. Mas não se apegue a eles.
Não se apegue à sua casa, ao seu emprego. Agarre a sua vida somente ao Senhor Jesus. Uma jovem senhora, depois de 2 anos de luto, ela disse: eu achei que não conseguiria viver sem o meu esposo. Às vezes ainda é difícil, mas durante esses 2 anos, eu pude ver que o meu amor por Cristo era maior do que o meu amor pelo meu esposo. E eu agradeço a Deus, porque é isso que tem dado motivos, a minha motivação para eu viver. Tenha essa mesma atitude, querido. Não se apegue às coisas que te dão posição na sociedade. Jesus abriu mão disso. Ele se esvaziou, tomou essa forma de homem e, como servo, obedeceu ao Pai. Vamos estar de pé? Eu quero fazer essa oração por você. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero pedir, talvez tenha alguém aqui que não tenha entendido essa mensagem, ou que entendeu, mas disse: eu não aceito isso. Está numa briga entre deixar talvez a sua bebida, uma profissão que você sabe que é um ambiente extremamente pesado. Eu afirmo para você e te desafio nessa noite, que você não precisa de nada disso. A única coisa que você precisa é de Jesus Cristo. Quando você toma essa atitude, quando você se submete à sua vida, Senhor, vai passeando no meio da sua igreja, com inúmeras necessidades, com tantos conflitos, com tanta pressão da sociedade, do mundo, mas Deus está mostrando para você que existe um abrigo seguro, e um lugar seguro, aonde o Evangelho é pregado. Essa palavra, ela é libertadora, irmãos. Essa palavra não tem nada a ver com perdas. Mas quando você abre mão da sua vida para viver o Evangelho, respirar o Evangelho, sonhar com as coisas de Deus, você aprende que a sua felicidade não está na realização da sua família, não está na realização profissional. A sua felicidade está em Jesus. Se você crê nisso, pode com toda liberdade glorificar o Senhor nessa noite. Pode dizer: glória seja dada ao teu nome, Senhor. Eu tomo posse dessa palavra, mas eu preciso de ajuda, Senhor. Eu preciso viver esse Evangelho, eu preciso experimentar essa natureza de Cristo. Eu preciso que o Senhor molde esse ser tão difícil, com tantas coisas que você tenha tentado e não tem conseguido. Mas o caminho é Cristo. Que o Espírito Santo tenha liberdade e possa atuar na sua vida cada dia mais. Eu declaro essas palavras de bênção, que a sua atitude possa ser a mesma atitude de Cristo.
e semelhante a um homem. Cante esse louvor ao Senhor. Esvaziou, servo tornou, e se a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Poderoso, Ele é forte, Ele é forte, Ele é forte, Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, louvando o teu nome e ouvindo a tua voz. Te agradecemos, ó Deus, pelos teus ensinos e pela tua verdade. Nos ajude, ó Deus, a praticarmos, a seguirmos os teus passos. Te damos graças por tudo, te louvamos. Acompanha, ó Deus, a tua igreja em direção a cada um de seus lares e que estejam, ó Deus, os anjos acampados ao redor, guardando e protegendo cada lar, ó Deus, e guardando para que cada um tenha uma semana abençoada na tua presença. Te damos graças por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que está em casa, boa semana também. Deus o abençoe.